Evangelho de João 15, versículos 1 até 8, que eu passo a ler. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos e discípulas. Até aqui a palavra do Senhor. Felizes são aqueles que ouvem a palavra do Evangelho, aguardam no coração e fazem dessa palavra a seiva necessária para que possam vivenciá-la no seu dia a dia. Amém. Esse é um texto bem conhecido, né, do Evangelho. Uma metáfora de Jesus, do Evangelho de João. O Evangelho de João é um pouquinho diferente dos outros três. O Evangelho de João não está muito preocupado com a sequência histórica dos fatos, como o Evangelho de Marcos, Mateus e depois Lucas. O Evangelho de João, ele quer chamar a comunidade para ter fé nesse Cristo, que os três evangelhos anteriores já pregaram, que eles estão vivenciando na primeira comunidade cristã. Então ele não está preocupado com aquilo que foi no passado e o que foi escrito, ele está preocupado em anunciar para o futuro, para o presente e para o futuro, para as comunidades que querem vivenciar a fé em Jesus Cristo. E é por isso que ele é um pouquinho diferente assim dos outros, e tem algumas coisas até que não existem nos outros. O Evangelho de João era muito querido por uma figura bem importante da Reforma Luterana. Martim Lutero era apaixonado pelo Evangelho de João. Gostava muito do Evangelho de João. Toda hora que ele podia, sabia de cor todas as passagens. Pedia para ele algum versículo, ele falava, não, mas João é esse. Porque ele gostava muito. À primeira vista desse texto, dessa metáfora que fala que Jesus, eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. A gente tem que imaginar o texto e o contexto dessa passagem. Aqui em Joinville a gente usa metáforas de alemães, metáforas de indústria, metáforas de... por quê? Porque nós vivemos numa cidade, né? Então as metáforas são outras. O Evangelho de João está usando a metáfora de alguma coisa conhecida. Na verdade não o Evangelho, mas Jesus em si. A videira era algo bem conhecido na Palestina. Aliás, da videira vem a uva e da uva vem o vinho. E o vinho era sinônimo de festa naquela região. Muito antes dos romanos já se cultivava vinho na Palestina. E essa cultura, ela passou por todos os lugares da terra, hoje nós temos aqui. Se a gente for ler esse texto lá na Serra Gaúcha, lá onde é que eles plantam vinho, eles vão entender o que significa podar, o que significa cortar fora. Porque aqui Jesus está dizendo, olha, tem galhos aí que Deus poda para que possam produzir. Não é assim? Então é uma metáfora que eles conhecem. Tem gente aqui que eu acho que nunca viu uma videira, tem as gerações mais novas não viram ainda uma videira, como é que produz. Né? Eles acham que o leite também sai de caixinha e não da vaca. Quer dizer, a gente tem que também contextualizar o texto, né? Eles pensam nessa metáfora, e eles entendem a metáfora, e é por isso que Jesus usa as coisas deles, que eles conhecem, para falar
uma coisa importante. E a coisa importante desse texto aqui, o escopo desse texto aqui é, se a gente quer produzir fruto, nós temos que estar ligados à videira. Agora, por outro lado, parece até um negócio meio óbvio, né? Porque se o ramo não estiver grudado no caule, na videira em si, não tem jeito. Aliás, se o ramo quebrar por algum vento, alguma coisa, ele está ferrado, ele não consegue produzir nada, ele seca. Então essa partícula, se vocês não permanecerem, não pode ser lida literalmente como é no texto, porque no texto em si, o ramo não é nada. O ramo só é em relação ao pé da vindima, ao caule em si. Tanto que ele não é nada que alguns têm que ser podados para produzirem. O que é essa poda aí? Ontem a gente estava conversando, o pessoal da banda aqui também no culto, lá depois da reflexão, que na verdade nós vivenciamos essa poda todos os dias. Por quê? Uma coisa é o que a gente sonha da nossa vida. Outra coisa é a realidade. Hoje nós temos uma família enlutada aqui. Obviamente que os nossos sonhos não são de perder uma pessoa querida, não é assim? A gente nunca espera perder uma pessoa querida. Não faz parte do nosso ideário perder alguém. Mas acontece. Por isso que eu acho muito sem graça aquela tentativa de consolo que as pessoas dão nos velórios e batem nas nossas costas e dizem assim, Deus quis assim. Deus não quis coisíssima nenhuma. Deus não quer o sofrimento de vocês. Como é que as pessoas para se consolarem quando dizem assim, não, Deus quis? Como é que tu vai falar para um pai que perdeu uma criança de 2 anos que Deus quis aquilo? As pessoas não pensam quando dizem isso. Isso para mim não é consolo. Para mim isso é uma tragédia, uma fala dessa. Eu não consigo encontrar consolo nesse tipo de fala. Mas, em qualquer da vida nossa aqui, em qualquer de nós, nós temos a poda. E qual é? Na minha interpretação, a poda são os sofrimentos que a gente passa. Não necessariamente porque Deus quis. Porque olha só, Deus até pode nos dar alguma pedra para a gente tropeçar, que nem dizia o meu amigo trupicar, trupiquei na pedra. Lá no Rio Grande a gente fala muito de trupicar. Até consegue colocar uma pedra ali, ou quer colocar uma pedra para a gente tropeçar com fins pedagógicos. Agora, o sofrimento em si, a morte, para fins pedagógicos é meio complicado. Vocês não acham? Como é que um Deus de amor vai fazer isso? Só que nós somos seres humanos e o mundo é humano. E nós infligimos dor nos outros e nós sofremos também dor que os outros nos causam. Além de outras coisas que a gente não consegue explicar também. Tem sofrimentos que a gente não consegue explicar, catástrofes e tudo mais. Algumas são até causadas pela nossa ação na natureza, outras sem explicação. Então, a poda existe, queiramos nós ou não. O sofrimento causado e que nos faz sofrer é um tipo de poda. A gente tem 2 situações, a gente pode aprender com ele, o que seria legal, o que seria sábio, ou a gente pode renegar ele, negar. Tem gente que nega o sofrimento, diz que não existe e tal, e depois está tomando Ritalina. Não, o sofrimento existe, ele é real, não tem como negar. E nos resta, e eu sei que vocês não gostam de escutar essa palavra, o ser humano não gosta porque é soberbo, nos resta aceitar. Não tem outra saída. Tem coisas que a gente tem que aceitar. E não adianta a revolta. A revolta até é uma saída psicológica da gente para a gente superar o sofrimento.
A gente se revolta, a gente pergunta por quê. E a gente pode até brigar com Deus, sim, como Jacó fez. Briguemos com Deus, então, mas sabendo depois que essa briga é aquela briga que a gente não quer aceitar. É a mesma coisa quando o pai fala não para a gente não aceita. E o pai falou bastante não para mim. E eu não entendia, mas isso é para o teu caráter. Se perguntar para os filhos não gostam dos nãos. Tem aquela coisa de novo que eu falei antes, ou seja, eu sonho uma coisa, eu idealizo alguma coisa, mas quando eu estou vivendo na realidade não é sempre assim como eu idealizei. Eu brinquei com a Jaque ontem, que ela idealizou um marido e veio eu. Quer dizer, eu não sou perfeito, sou muito menos do que perfeito. A Jaque adora que eu use ela nas práticas, ela adora. Depois a gente sempre tem os DRs quando eu faço isso. Mas eu sempre faço para a gente poder ter os DRs depois. Então, até no casamento nós vemos isso, a gente idealiza os outros. E às vezes a gente sofre por conta da idealização também, em vez de viver as coisas boas também. Nas amizades, a gente não idealiza as amizades, e a amizade verdadeira é justamente aquela na qual a gente consegue ver os defeitos do amigo. E a gente aceita eles. Aceita como são, vai fazer o quê? Ou seja, isso é uma sabedoria. E olha, tem gente que diz que quanto mais velho a gente fica, mais sábio, Eu duvido, tem gente que fica mais velha e não fica mais sábio. Não quer dizer que isso seja assim sempre. Tem pessoas que ficam mais velhas e ficam mais sábias. Porque o tempo é uma possibilidade da gente aprender. Mas tem gente que não aprende. Tem gente que tem 60 e poucos e ainda parece adolescente, fica bicudo, teimoso e coisa arada. Quer dizer, eu fico rezando para Deus para não ser um velho ranzinza, porque deve ser bucha ser um velho ranzinza, Já pensou? Então que a gente aprenda na vida, que a gente possa aprender com as podas que a gente tem. As podas são justamente isso. Tu não está produzindo nada, meu chapa, vou dar umas cortadas em ti. E aí, com as podas a gente meio que se toca, parece que tinha que acontecer aquilo. E a vida dá as voltas dela e a gente vê, poxa, olha, aquilo ali foi importante, aquele tropeço foi importante. O não foi importante. E a gente vai aprendendo com o tempo. Com Zeit, com Rat. Através do tempo vem a sabedoria. Se a gente também se deixar. Tem uma outra coisa muito importante nesse texto, que Jesus disse, que eu falei que é óbvia para vocês. Se vocês não permanecerem na seiva, vocês não... Bom, mesmo como ramos, vocês já são nada, mas pelo menos pode produzir alguma coisinha. Mas se vocês não permanecerem na seiva, vocês não tem sentido. E olha, tem muita vida hoje sem sentido. As pessoas estão perdidas. Eu trabalho numa instituição de ensino, onde as crianças cada vez mais já começam com medicação cedo. Os pais não têm sentido, os filhos também não vão ter sentido. Não é fácil esse nosso mundo hoje. E Jesus está dando para nós, não é só um conselho, mas Ele está dizendo assim, eu vim para vocês aí. Tem um monte de gente que não viu, inclusive os mais próximos. Nós somos aqueles que não vimos e cremos. Então nós temos uma possibilidade de produzir não só fruto, porque o texto diz assim, muito fruto. Não é pouco fruto, é muito fruto. Nós podemos produzir muito fruto a partir da videira que é Cristo. E quem rega, quem dá a possibilidade de fazer isso é o agricultor. Ou seja, Deus está aí para nos dar a possibilidade, para nos fazer o terreno, para que a gente possa então ser o ramo, não a videira. Hoje as pessoas acham que Jesus é garçom e não a videira. Vocês já notaram isso? Jesus é aquele que serve as pessoas. Jesus tem que te servir. Tu tem que ter sucesso na tua vida. Tu tem que ter isso, tu tem que ter aquilo. E ai, Jesus me dá isso, me dá aquilo e me dá aquilo. Não é a videira. Porque o ramo está grudado na videira e é a videira que dá a seiva. Não, Jesus hoje é o garçom. O garçom que nos serve, que nos dá tudo que a gente quer. E com o qual a gente reclama que não serviu direito.
Nada mais longe desse texto que Jesus como garçom. Jesus aqui é a videira que te dá seiva. Não é o ramo que tem a vontade aqui. O ramo produz o fruto que vem de Jesus Cristo. Então esse negócio hoje de achar que Jesus é garçom, nada a ver com esse texto de hoje. E às vezes a gente tem que olhar para os nossos pedidos também, porque a gente é bem egoísta, a gente acha que Deus é nosso garçom. E não é. E é necessário a gente falar isso também em culto. Necessário a gente dizer que Jesus é a videira e não o garçom. Essa diferenciação é muito importante. Porque a gente só vai produzir muito fruto se a gente estiver grudado nessa videira que é Jesus Cristo. E videira, me desculpe, não é um restaurante, Jesus não é um garçom. Então, devagar aí com os nossos pedidos. Porque muita coisa que a gente sonha não nos convém. E Deus sabe muito bem aquilo que nós podemos e também devemos. O brabo é aceitar a mão de Deus que às vezes nos poda. O brabo é aceitar que a nossa vontade, ela não é toda poderosa. Nós somos, e queiramos ou não, mesmo aqueles que se acham soberbos, continuamos apenas ramos que têm a sua seiva em Deus. Se a gente não aprender durante a vida, na morte a gente aprende. Porque a gente cai. E o ramo cai e fenece, murcha. Eu até estava a fim de trazer umas... Vocês têm plantas, esses dias eu estava falando com a Mônica, tem plantas que a gente poda, corta uma flor assim, e ela aguenta, né? A gente coloca na água, ela aguenta. Tem outras plantas que a gente corta, ela murcha logo, ela fenece, não é assim? Então, nós somos essas que fenecem. Logo. Até a palavra bíblica diz que ninguém lembra da gente depois que a gente se for. Pouca gente lembra. Mas Deus não esquece. Deus não esquece da gente. Então, o que adianta a soberba nossa? O que adianta o nosso orgulho? O que adianta os bolsos cheios? Nós vamos ser galhos cortados, que vão cair no chão e vão fenecer. Então, que durante a nossa vida, pelo menos como ramos, não querendo ser mais, mas como ramos, nós possamos produzir muito fruto no amor, na solidariedade, na justiça para com as pessoas. Esse é o motivo da gente ter comunidade. Se não tem esse motivo, não adianta. E é por isso que a gente sempre está no vermelho. A comunidade precisa de dinheiro só para investir, gente, no trabalho da missão. Mas não precisa. E que bom, né, dona Nilce, que a gente sempre está correndo atrás. A gente sempre está correndo atrás. E isso é bom. Nós somos ramos ligados à videira. Que assim seja. Amém.